Você acredita que suas fraquezas fazem parte de quem você é. Mas e se isso for exatamente o que está te mantendo pequeno? Neste manifesto, mostramos como e por que a verdadeira guerra não é externa, mas sim interna. E como padrões, vícios e desvios de caráter operam como um sistema que reduz sua capacidade de sustentar direção, consistência e construção real. Porque enquanto você negocia com aquilo que te enfraquece, sua vida continua sendo limitada por isso. Vocês foram ensinados a tratar suas próprias limitações como parte inevitável de quem são, como se vícios, fraquezas, impulsos desorganizados, desvios de caráter e não virtudes fossem apenas traços humanos que precisam ser aceitos, compreendidos ou administrados ao longo da vida. Mas o que nunca foi dito com clareza é que essa aceitação não liberta, ela domestica, e quando você passa a normalizar aquilo que te diminui, você deixa de ser alguém em construção e passa a ser alguém em contenção. E contenção não constrói potência, ela só mantém você operando abaixo do que poderia sustentar. E aqui no Liceu, aqui na Sagrada Energia, nós não partimos desse princípio. Presta atenção. Porque do nosso ponto de vista, existe uma guerra acontecendo e essa guerra não é externa, não é política, não é social. Ela é estrutural e interna e acontece exatamente no ponto onde sua consciência entra em conflito com tudo aquilo que tenta reduzir sua capacidade de agir com clareza, consistência e direção. Mas aí que tá o problema, né? Vocês não estão lutando, estão negociando. Negociando com cansaço, como se ele justificasse a desistência. Negociando com impulso, como se ele definisse a decisão. Negociando com a fraqueza, como se ela fosse identidade. E aí você não sai do lugar. Porque cada vez que você cede ao que te domina, cada vez que o que te domina vence, cada vez que você cede ao que te desorganiza, você reforça um sistema que trabalha contra você. Um sistema que não precisa te destruir de forma explícita. Porque ele é mais eficiente quando te mantém funcional, mais limitado, ativo, mas sem direção. Capaz, mas inconsistente. Tipo o modo de economia do seu celular. Porque isso vai criando um tipo específico de existência. Você avança, mas não sustenta. Começa, mas não termina. Entende, mas não aplica. E aos poucos, sem perceber, vai se tornando uma versão reduzida de si mesmo, não por falta de capacidade, mas por excesso de concessão. Na Sagrada Energia, nós não operamos assim. A nossa leitura da humanidade é outra. Dominar o que te domina. O que vocês chamam de aspectos humanos muitas vezes são apenas padrões desorganizados que foram repetidos tantas vezes que passaram a parecer naturais. Mas repetição não transforma ele em verdade, só torna ele mais difícil de ser questionado. E enquanto isso não é confrontado, sua trajetória continua sendo definida não pelo seu potencial, mas pelo limite que você aceita não ultrapassar. Dominar o que te domina. Isso não é leve, não é confortável e não foi feito para ser. Porque qualquer construção real de potência exige ruptura, exige disciplina, exige a capacidade de interromper padrões que já estão automatizados e que, por isso mesmo, parecem inevitáveis. Mas não são. Eles são mantidos. Mantidos toda vez que você escolhe o caminho mais fácil em vez do mais coerente. Mantidos toda vez que você responde ao impulso em vez de sustentar a direção. Mantidos toda vez que você se justifica em vez de se reorganizar. Isso não acontece de forma pontual. Acontece como um sistema, como uma programação que reduz sua frequência, fragmenta sua identidade, impede qualquer vetor se sustente ao longo do tempo. E é exatamente contra esse sistema que nós operamos. Não para te motivar, não para te acolher na sua limitação,
mas para reorganizar aquilo que você ainda está em desalinho o suficiente para impedir uma construção real. Porque enquanto você continuar tratando fraqueza como parte inevitável de quem você vai continuar construindo uma vida proporcional a essa fraqueza. Isso não tem nada a ver com o que você poderia ser. Então, a questão deixa de ser como melhorar e passa a ser outra. O que exatamente em você ainda está operando contra a sua própria construção? Por que você continua permitindo isso? Porque enquanto isso não for interrompido, não importa o quanto você tente avançar, você continua preso em um sistema que foi desenhado para te manter menor do que você é capaz de sustentar. E se você já percebeu isso em algum nível, então você já não está mais no ponto de ignorar. Você já está no ponto de decidir se continua negociando com aquilo que te limita ou se entra em um processo onde isso é reorganizado de forma estrutural. Porque é exatamente isso que o nosso canal existe. Para você aprender a dominar o que te domina.